Oi, gente, tudo bom? Lembra quem tá assistindo quem vai começar a assistir esses vídeos? Acho que vou colocar assim, parte um, 2, 3, né? Depois eu vou renomear. Porque eu tô estudando e colocando no YouTube. Primeiro porque eu mesma posso estudar, né? Depois, ouvindo a própria gravação, né, do vídeo que eu fiz, tá? Então, assim, o último vídeo que eu fiz, a gente estava estudando sobre o controle de constitucionalidade. E aí eu fiz a questão 3 e acertamos. Aí agora nós vamos para a próxima questão. Eu tinha feito, mas nós vamos refazer. Ó, então é o seguinte, controle de constitucionalidade. Se a secularização conduziu o Brasil de uma ditadura militar a uma democracia de direito, nos últimos 23 anos o país também teve uma mudança radical em sua cultura jurídica. Mas será que observamos essa realidade no contexto do controle de no contexto do controle de constitucionalidade? Eu não percebi nada. Pensar em tendências é absolutamente importante nos processos em que a inconstitucionalidade é o foco das indagações. Assinale a alternativa que acompanha a tendência da jurisprudência e da doutrina no que condiz ao controle de constitucionalidade. As decisões judiciais sobre o controle de constitucionalidade de lei, desde a Carta Magna de 1982, sempre sustentaram a tendência de retratar o vício de inconstitucionalidade no plano da validade das normas, aplicando o efeito ex nunc, aplicando o efeito ex tunc. Essa é a verdade. Então, a tendência hermenêutica se transformou sobre a temática ao longo anos. Os tribunais tendiam situar o vício no plano da validade das normas e aplicar efeito ex tunc, ex nunc, de novo, no início. Atualmente, é crescente a mitigação dessa postura para a consideração do vício no plano de existência e aplicação de efeito ex tunc na sentença. Entendi, foi nada. De qualquer forma, gente, essa aqui vai, não estou entendendo nada, mas por um acaso eu peguei e coloquei a tendência hermenêutica que se transformou sobre a temática ao longo anos. Os tribunais tendiam a situar o vício no plano da validade das normas e aplicar efeito ex tunc no início. Então, essa coisa de ex tunc, para mim, tem muito mais sentido, porque sempre nessa questão da validade, o efeito é ex tunc, vai, né, volta lá do início, não é uma coisa que é só dali de quando começa a sentença. Então, atualmente é crescente a mitigação dessa postura para a consideração do vício no plano de existência e a aplicação de efeito ex tunc na sentença, quer dizer, dali para frente, realmente. Agora, essa outra aqui, eu resolvi errado em outro momento. Vamos ver se agora eu resolvo certo. Não sei. Vamos lá. É correto afirmar de acordo com a Constituição Federal. A inconstitucionalidade por ação decorre de ações positivas que enseja a incompatibilidade vertical entre normas, Constituição e legislação infraconstitucional, e a inconstitucionalidade por omissão. Ok. Decorre de inércia de regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada. Então, esse contido aqui estragou a questão. Letra B. A inconstitucionalidade formal objetiva de uma norma infraconstitucional decorre exclusivamente de vício de iniciativa. Competência exclusiva e reservada do processo legislativo. Não é exclusivamente de vício de iniciativa, também pode ser de competência, né? Não é só de vício de iniciativa. Então, vamos ver aqui. O controle de constitucionalidade poderá ser exercido de forma prévia ou preventiva pelos poderes executivos e legislativo, ou ainda de forma posterior ou repressiva, exclusivamente pelo poder judiciário, não.
Se a gente for ver num dos vídeos, que tô lendo a matéria, o resumo, que não, que o Poder Judiciário também faz exercício da forma prévia também. Agora vamos ver aqui. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Bom, isso é uma coisa que eu acho que é verdade mesmo, né? Que não existe isso na Constituição, mas vamos ver a segunda. O controle de constitucionalidade de leis municipais em face de lei orgânica do município somente é possível pela via concentrada e em se tratando de vício material por arrastamento, ou seja, quando houver violação de norma constitucional de repetição obrigatória. Vixe, parece que é essa aqui, gente, vamos ver. Entendi nada. É a D mesmo? Aí, ó. Deixa eu ver. É a D. Eu tinha acertado e agora eu queria errar. Enfim, né? Então, vamos ver aqui o que fala. A D. Trata-se de norma constitucional, precisamente o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Pronto, isso foi correto. Então, você veja que a primeira é aquilo, né, ó, que era eficácia limitada. A segunda, o erro, está falando que é o seguinte, que eles chamam, a segunda está falando o quê? De forma objetiva, objetiva de norma infraconstitucional, né? Mas aqui diz que o seguinte, pode ser, o requisito pode ser de forma subjetiva e também objetiva, a tramitação de um quórum também pode ser em relação a isso, que isso chama inconstitucionalidade orgânica, tá? Já a terceira está errada exatamente por isso, porque esse controle é feito pelos três poderes, né? É excepcionalmente judiciário. E estava correta essa, pronto, a D é isso, né? E a E está errada por quê? Deixa eu ver. Controle de lei municipal via concentrada pode ser realizada por meio de ADPF ou perante o TJ quando for norma de repetição obrigatória. É bom porque a gente consegue ler, né? Lendo esses resumos, né? Esses comentários, a gente aprende um pouco mais, ó. A respeito do controle preventivo de constitucionalidade, assinale a alternativa correta. Vamos ver. A Constituição Federal admite expressamente o sistema de controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade em abstrato. Não sei, gente. O exercício pelo Poder Judiciário do controle preventivo de constitucionalidade se dá de forma excepcional por meio de impetração de mandado de segurança do qual detém a legitimidade apenas parlamentar. Isso é. Controle preventivo se dá de forma excepcional por meio da impetração. É isso mesmo, eu lembro desse aqui. E é apenas os parlamentares. É isso mesmo. Agora vamos ver a C. O chefe do Poder Executivo não pode exercer o controle preventivo de constitucionalidade. Errado. O controle preventivo de constitucionalidade torna-se inviável posterior contra o repressivo. Nossa. O exercício pelo Poder Legislativo do controle preventivo de constitucionalidade ocorre exclusivamente pela comissão? Não é exclusivamente pela comissão. Então, eu acredito que é a B, gente. Se não tiver certo, a gente vê o que tem errado. Por que não deu? Tá sem internet? Ficou sem internet. Por isso que não deu para resolver a questão. Vamos ver agora, né? Se vai dar para responder. C, B... Responder. Parabéns, nós acertamos, é isso mesmo. Então vamos lá. Vamos ver comentários. Comentários sempre ajudam um pouco mais. Vamos ver. Por exemplo, na letra B, a letra B é a resposta. Agora vamos ver se tem tipo questão
A, né? Na A, o que estava errado? Que admite expressamente. Errado. O controle preventivo pelo judiciário é feito por meio de mandado de segurança, mas tal controle não é previsto expressamente. E o que o chefe do Poder Executivo não pode exercer, então não é o que está errado na questão. Torna inviável, está errado. Torna inviável, posterior, é viável. E a E está errado porque está falando exclusivamente, não é exclusivamente pela comissão, né? O controle preventivo de constitucionalidade pelo legislativo ocorre pela Comissão de Justiça e pelos próprios parlamentares, quando ele impetra o mandado de segurança, certo? Olha só, a gente consegue, né, com os comentários, ajudar mais ainda, hein, gente? Certo? Então, bora fazer mais uma questão. Vamos lá. O Instituto de Repercussão Geral da Questão Constitucional versada no recurso extraordinário está regulado no parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição. Isso eu sei. Mas... E na Lei Federal 13.150 de 2015, que é o novo CPC. Quanto à natureza, aos requisitos e aos procedimentos da repercussão geral, pode-se dizer que... Essa realmente eu não sei, mas vamos lá. A decisão de mérito em sede de repercussão geral envolve a edição de súmula dessa decisão, que constará de ata que será publicada no Diário Oficial, qual, contudo, não valerá como acordo. Haverá sempre repercussão geral, dentre outras hipóteses vinculantes, quando o recurso extraordinário impugnar acordo que tenha, na forma do artigo 97, reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal ou estadual. Não sei. No recurso extraordinário repetitivo, a decisão de suspensão do processamento dos efeitos atingirá todos os recursos com fundamento em idêntica questão de direito, questão constitucional, caso em que a parte não poderá demonstrar a existência de distinguish, não sei o que é, mas eu vou olhar depois, apontando as distinções entre o caso específico e os recursos sobrestados, com vistas ao prosseguimento do seu processo, por cuidar-se de instituto exclusivamente aplicável ao regime de repercussão geral. Para a apreciação pelo STF da existência ou não da repercussão geral, da questão constitucional, será observada exclusivamente se esta apresenta relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Não sei se eu vi isso em algum lugar. Exclusivamente, não sei. Inadmissível a reclamação proposta para garantir observância de acordo em recurso extraordinário com repercussão geral, reconhecido quando a parte esgota as instâncias ordinárias. Bom, nas questões da FCC, essa aqui é a FCC, né? Banca foi uma banca mesmo própria. Mas assim, eu não tenho a ideia de qual que seja essa questão, tá? Então eu vou colocar A. É a E. Bom, então a certa é a E. Então assim, ó, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acordo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, enquanto a parte não esgotar instâncias ordinárias. Então, basta a gente saber que essa questão inadmissível aqui, a E, é uma questão correta. E vamos ver se a gente aprende alguma coisa aqui. Vamos ver. A questão já vem errada, segundo o gabarito é o E, certo? Agora a fala que não valerá como acórdão, né? E então valerá, porque tá falando aqui que ele não... cadê? Não valerá como acórdão. Então significa que valerá, ó, a súmula da decisão sobre repercussão geral constará de ata que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão. Gente, então a súmula, ela valerá sim como acórdão, tá? Acórdão. E vamos ver, a B, ela está errada porque
Vamos ver, não haverá sempre repercussão geral entre as hipóteses, tá? De recurso extraordinário, não acordo que tenha, mas é inconstitucional tratado ou de lei federal. E ele falou ou estadual. O estadual não pode, não tem lei estadual, apenas federal, gente, ó. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97. Né? Agora a gente não erra mais, certo? E a C, está errada no quê? Porque daí ele coloca que, caso em parte, não poderá demonstrar a existência de distinguish apontando as distinções entre o caso específico. Não poderá. E lá ele deve ter colocado que poderá. Então o erro está aqui que colocou que lá na questão está escrito não poderá. Não é isso? Tá aqui, ó, não poderá. Então poderá. Tá? Vamos ver aqui. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico. Ah, não, peraí. Eu tô na D. Exclusivamente. Exclusivamente eu tinha visto na D que eu achei estranho, foi? Então, porque só, para efeito de repercussão será considerado não questão relevante do ponto de vista econômico ou jurídico, que ultrapassa o interesse subjetivos do processo. Mas é mais alguma coisa agora, observado exclusivamente. Esse exclusivamente é que está vendo correto na D. E na E, a E era que estava correta, que é assim, inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, enquanto a parte não esgotar as instâncias ordinárias, né? É isso. Então, questões enormes, né? E a gente ainda tem que ver os comentários para poder aprender, né? Senão a gente não vai aprender. Vamos lá. Controle de constitucionalidade encerra vários conceitos, princípios e regras. Neste contexto, assinale a alternativa que contém alguma assertiva correta. O sistema constitucional brasileiro agasalhou a denominada incompatibilidade horizontal, que se configura na possibilidade de ser admitida inconstitucionalidade de normas constitucionais no interior do texto originário. Isso não tem como, isso realmente não existe. Não existe inconstitucionalidade dentro da Constituição, no texto originário. Vamos ver. Na importante ADPF 347 foi afastada a aplicação da teoria de origem colombiana denominada de estado de coisas inconstitucionais. Não, na verdade não foi afastado. Aqui não teve esse afastamento de estado de coisa inconstitucional, pelo contrário, aqui no Brasil tem, né? A inconstitucionalidade formal também é doutrinariamente denominada de nomoestática. Não, isso eu não conheço não, nunca ouvi falar. O vício formal orgânico de inconstitucionalidade corresponde à violação de regra de competência legislativa. Não sei. No que diz respeito ao momento do controle de constitucionalidade, o sistema constitucional não adotou qualquer forma de controle repressivo posterior político. Posterior político, acho que está errado, viu? Eu acho que existe. Agora, vamos colocar na D, porque eu não sei qual é, gente. Acertamos sem querer. Eu achei que era que estava mais ou menos, porque a E, olha só, no que diz respeito ao momento, não adotou qualquer forma, tem controle repressivo posterior, né? E esse negócio aqui, nunca ouviu falar. Então, quando a gente nunca ouviu falar,
Ou a gente não estudou, realmente não existe. Vamos ver aqui. Então, olha. A B, incorreta. No Brasil não se admite inconstitucional. Tá vendo? Originária, elas são parâmetros de controle a norma originária. Então não existe a norma originária, não tem inconstitucionalidade. A B está errada porque é o seguinte, olha só. Na verdade, é aquilo que eu falei, que, olha, tá vendo? No Sistema Penitenciário Nacional, superlotação carcerária, condições desumanas de custódia, violação massiva de direitos fundamentais, falhas estruturais, estado de coisas inconstitucionais. Essa é a configuração. O presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como estado de coisas inconstitucional. Isso quem falou foi Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia. Então eu lembro dessa situação. A C está incorreta por quê? Inconstitucionalidade material que é o nomoestática. Nossa, nem lembrava que poderia ter esse negócio de nomoestática, tá? Então, assim, o que significa? A inconstitucionalidade material é o descompasso entre o conteúdo da lei e o conteúdo da Constituição. Por outro lado, a inconstitucionalidade formal, a formal é nomodinâmica. Nomodinâmica, formal. Então, a gente imagina que pode fazer uma forma, então tem uma dinâmica. É a desobediência ao processo legislativo estabelecido pela Constituição Federal quando da criação da norma. No caso da inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica, é a desobediência. E a inconstitucionalidade material estática, é o descompasso entre o conteúdo da lei. Agora, a D, que está correta e que nós acertamos, é também inconstitucional formal quando os requisitos do processo legislativo são desrespeitados. Chamada, por parte da doutrina, de inconstitucionalidade orgânica. A observância das regras e inobservância das regras constitucionais de competência para a produção de norma. Veja, a inconstitucionalidade formal pode ser orgânica, inconstitucionalidade formal pode ser orgânica, subjetiva, que pode ser iniciativa privada, né? É subjetiva porque ela pode ser iniciativa privativa do projeto de lei. Por isso que é subjetiva. E objetiva, tramitação, quórum de aprovação, prazo, sanção. Então, essa é objetivo por causa da tramitação do quórum. Tá. E a letra E está errada. Vamos ver o que está errado nela, né? O controle de constitucionalidade política é aquele exercido por órgãos sem poder jurisdicional, em que pese o controle de constitucionalidade no Brasil ser preponderantemente exercido pelo Poder Judiciário, a doutrina registra exemplos de controle repressivo feito pelo Poder Legislativo, como o exercício pelo Congresso Nacional na rejeição de medida provisória inconstitucional. Tá vendo? É isso. Questões recorrentes. Então, questões recorrentes. Adota-se um modelo misto, concentrado e difuso. Os poderes realizados contra o preventivo de constitucionalidade. A regra é o repressivo depois que a norma está no mundo jurídico. Das ações de controle concentrado não cabe desistência. Modulação dos efeitos, o quórum é de dois terços. A decisão de mérito requer maioria absoluta. E a cláusula de reserva de plenário só tem relevância na declaração de inconstitucionalidade, que o quórum é a maioria absoluta.
E normas constitucionais originárias não pode ser inconstitucional. Em regra, o parâmetro é a Constituição Federal atual para a declaração de inconstitucionalidade. Normas anteriores à Constituição são recepcionadas ou não, tá? Então, tá, deixa eu ver. A de ato normativo federal e estadual. Ah, tá. ADC, só para ato normativo federal. ADO, omissão legislativa, não existe a lei. A DPF é subsidiária, quando for relevante o fundamento constitucional da controvérsia sobre lei ou ato normativo federal, estadual, municipal, inclusive anterior à Constituição de 88, certo? Olha, não cabe a DPF, não cabe a defeito de vetos presidenciais, contra a decisão judicial com trânsito em julgado, substituição de embargos em execução, normas constitucionais originárias e contra súmula vinculante. Ah, gente, é coisa, viu? É coisa para aprender. Bora aprender. Esse não vai ser o último concurso, né? Então, bora continuar aprendendo. Sobre a teoria e a jurisprudência do STF sobre o controle de constitucionalidade, é correto afirmar que os regimentos internos dos tribunais não podem ser objeto de denominado ad genérica. Os regimentos internos dos tribunais não podem ser objeto da denominada ad genérica? Eu não sei. O ato normativo de eficácia exaurida pode ser objeto de ad genérica em face de seus efeitos produzidos. Mas ela já é de eficácia exaurida? Como que vai ser? Um ato normativo? O STF não admite o fenômeno da constitucionalidade superveniente por força do princípio da contemporaneidade. Acho que sim. O STF não admite, no julgamento em sede de controle de constitucionalidade, a aplicação da teoria inconstitucionalidade consequente. Eu acho que isso aqui é aquela coisa de arrastamento, então tá errado porque admite. O STF ainda não admitiu denominada constitucionalidade progressiva. O STF ainda não admitiu a denominada inconstitucionalidade progressiva. Eu não sei. Então eu vou nessa daqui, porque eu não sei. Então é a C, a correta. Então, ó, o STF, tá vendo? Eu tinha acertado aqui, você não tinha, gente? Tá vendo como é que é? É isso, ó, tá vendo? Eu tinha falado, ó, o STF não admite o fenômeno da constitucionalidade superveniente por força do princípio. Eu falei, é verdade. E as outras eu fui falando, não, sim e tal. E olha só o que eu fiz. Aí vem uma dessa que eu falo, nossa, nunca vi. Aí eu vou lá e... Na prova eu não devo fazer isso, né? Mas vamos lá. O que entendemos aqui é que realmente o STF não admite o fenômeno da constitucionalidade superveniente, por força do princípio da contemporaneidade. Realmente. Porque a lei ela só pode ser inconstitucional o que vem depois da Constituição. Porque antes da Reconstituição, a lei infraconstitucional, elas são recepcionadas ou não são recepcionadas. Então, não existe constitucionalidade anterior à Constituição, certo? Então, vamos para o comentário. Nos comentários, vamos lá. Olha só, o regime interno de tribunal pode ser objeto de ADI, tá? Dado o seu caráter abstrato e impessoal. Tá? Impessoal. AB, ato normativo já revogado ou de eficácia exaurida, incabível, né? Nem ADC, não tem como. Admite sim na DPF. DPF admite. AC, a gente já viu que acertou, mas errou. Aquela D, estava falando lá, que eu falei sobre arrastamento, é exatamente isso mesmo, tá vendo? Ó, teoria da inconstitucionalidade por arrastamento ou atração ou consequente de preceito não impugnados, ou consequencial ou derivada, ou por ou reverberação normativa. Ufa, tem nome, hein? Já a última, ó, a lei constitucional ou inconstitucionalidade progressiva ou declaração de constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade.
parte do pressuposto de que a implementação de uma nova ordem constitucional, nova Constituição, não é um fato instantâneo, mas um processo no qual a possibilidade de realização de normas subordina-se muitas vezes à alteração da realidade fática que viabilize. Por exemplo, o artigo 5º, o inciso 74 da Constituição dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Esse direito instrumentaliza-se por meio da Defensoria, instituída pela Constituição de 88, amplificada pela Emenda Constitucional de 80 de 2014 e organizada em carreira própria. Por ter sido instituída pela Constituição de 88, a Defensoria precisa de tempo para ser efetivamente instalada, seja em âmbito federal, estadual ou distrital. Durante o período de transição, a gente pode ver o artigo 98 do ADCT, duas questões práticas já foram enfrentadas pelo STF. A previsão de prazo em dobro para a Defensoria no processo penal e a ação civil ex delicto ajuizada pelo MP depois do advento da Constituição, que era só ajuizada pelo MP. Então, a Defensoria também pode. E aí, ó, isso aqui alguém repetiu, né? Interessante. Vamos para a questão 10. Então, a gente está fazendo agora são 6, né? Fizemos essa. Agora vamos para 10. A respeito do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta. É vedada a intervenção de terceiro no controle de constitucionalidade difuso e do amicus curiae no controle concentrado. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente citado na ação direta de inconstitucionalidade. Isso é verdade. Eu vou ficar com essa questão. Bora ver. Com essa assertiva. Vamos ver. O Supremo Tribunal Federal é o único órgão legitimado a realizar o controle difuso? Não. Porque pode ser também pelo juiz, né? O controle difuso é realizado também por juiz e por tribunal fracionário. Não se admite a desistência na ação direta de inconstitucionalidade. Gente, não se admite a desistência na ação direta de inconstitucionalidade. Não se admite mesmo. Agora aqui, o Procurador-Geral deverá ser previamente citado, é previamente e deverá. Eu vou ficar de novo com a E. Acertei. Mas por que a OB está errada? Vamos olhar. A B está errada porque citado. Previamente citado. O Procurador-Geral deverá ser previamente citado na ação direta de inconstitucionalidade. Não é citado? É o que então? Cadê? Ah, tá. Vamos ver aqui, ó. Deve ser ouvido. Ah, olha aí, gente, a palavrinha, viu? O Procurador da República deverá ser ouvido nas ações de inconstitucionalidade e todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, não é que ele vai ser citado, ele vai ser ouvido, tá? Então, tá bom. E aí, assim, a D, né, que a gente acertou, não se admite a desistência, porque proposta a ação direta, não se admitirá a desistência. Direta de encontro, não se admitirá a desistência, tá? Então pronto. Então, fizemos 6 questões. Gente, mas 6 questões com 5 alternativas são quanto? Não são 6, né? São 6 vezes 6, 6 vezes... 6 vezes 5. Olha isso, né? Porque, olha, esse aqui tem a 5, essa tinha 5.
5. 5. Nós fizemos 5. 5. Nós ficamos da 4, né? Nós fizemos 4. Olha só. Olha isso. É exaustiva. Mas a gente vai fazendo cada dia um pouquinho, tá? Então, eu acho que nós vamos parar 10 questões de 10 questões de inconstitucionalidade, né? Então, vamos mais? Vamos tomar mais uma aguinha. Vamos ver isso aqui, ó. A respeito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, é correto afirmar. Vamos lá. Admite-se a extensão da legitimidade ativa a tantos quantos forem os cidadãos que tiverem seus direitos individuais afetados por ato do poder lesivo. Não sei, gente. É cabível na hipótese é cabível na hipótese de lei municipal editada anteriormente à Constituição e com lei incompatível. Vixe. Se deve pedir declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, constitucionalidade estadual não. Ó. Se deve pedir a declaração constitucional de constitucionalidade de ato estadual não, só ato normativo federal. Essa aqui tenho certeza. A inconstitucionalidade questionada nessa ação deve ser direta em relação à Constituição, ato normativo federal ou estadual, excluído as leis municipais, bem como os atos posteriores à Constituição. Inconstitucionalidade questionada nessa ação deve ser direta. Que ação? Ah, não! DPF, gente. Não, pode ser. Essa daqui está errada, porque pode ser também lei municipal. Então, deve ser pedir declaração de lei ou ato normativo estadual na DPF. Pode. É compatível, lei editada anteriormente. Será? Admite a extensão. Gente, socorro, né? É cabível na hipótese de lei municipal, anteriormente a Constituição com a lei compatível. Porque tem essa coisa de anteriormente. Agora, eu sei que essa última, excluída as leis municipal, não, porque é incluída. Então, agora, se deve pedir declaração, não. A DPF não tem nada a ver. É cabível, vou colocar B, gente, vamos ver aqui. Acertamos, mas é porque as outras são tão erradas que a gente acaba indo com a menos errada. Vamos ver aqui. Caberá a DPF quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal municipal, incluído os anteriores à Constituição. A gente já sabe disso, por isso que é importante ler essa lei, ó, gente, da DPF, ó. Lei 9.882, tá vendo? Pode propor a DPF, que é descumprimento de preceito fundamental, né? Os legitimados são mesmo da ação direta de inconstitucionalidade. Não encontrou nada de extensão. Caso encontre, por favor, compartilhar. Eu não sei, esse negócio de extensão também não sei não. Então, aqui, por exemplo, a B que a gente acertou, porque, ó, quando for relevante o fundamento da controvérsia, ela realmente pode ser lei municipal e anteriormente a Constituição, tá? E a D tá errada porque também é federal, municipal e também federal e estadual, né? Isso na DPF. Enfim, gente, direito pré-constitucional, cabe a DPF, ó, vai lembrar, ó, cabe a DPF, direito pré-constitucional, quer dizer, uma coisa que acontece antes da Constituição, direito municipal em face da Constituição, contrato administrativo, atos judiciais, direito já revogado, decisão violadora de preceitos fundamentais, quando não couber a DIN nem a ADC, é a fonte subsidiária. Então, a DPF é aquela pessoa assim, sabe? Quando você quer falar com alguém e você não consegue falar
com ninguém, você começa da letra A, B, a C, aí quando você consegue falar com alguém, ela é a DPF, entendeu? Você não conseguiu mais com ninguém, você conseguiu com aquela pessoa, você pode falar, ela é a minha DPF da minha vida. Tá bom, pessoal? Vamos ver essa daqui. A DPF como uma das ações de controle de constitucionalidade brasileira vem para suprir a lacuna e garantir a efetividade e obediência à Constituição Federal se materialize sobre o tema, tendo por referência a Lei 9.882 de 99, sabe-se que a decisão sobre arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será tomada se presente na sessão pelo menos 2/3 dos ministros, porque, mas será? Tem a ver? Não sabia que tinha alguma coisa a ver com essas coisas de terço não mais. Um terço, nunca ouvi falar de um terço, 3/4 nunca vi. Eu vou colocar esses 2/3, porque eu sempre vejo falar de 2/3, né? A gente tem que rezar 2/3. Um só não dá, viu, gente? 3 não precisa, mas 2/3. 2/3 a gente tem que rezar. Então vamos ver o que significa aqui, ó. Artigo 8º. A decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será tomada se presente na sessão pelo menos 2/3, que será dos ministros 8, pelo menos 8 ministros, tá bom? É isso, 2/3. Legal. Pelo menos 2/3, que são 8, né? E que desses 8, 6 faça a votação, né? Eficácia contra todos. Efeito vinculante dos demais órgãos, é retroativo, cabe reclamação, é irrecorrível, não cabe rescisória. Gente, cansei mesmo. Tá? Cansei. Fico com vontade de fazer mais, mas cansa, né? Porque acho que é ventilador ligado. Mas olha, agora aqui as questões até que são menorzinhas. Mas tudo bem. Eu tô aqui na 12. Quando for na próxima vez que eu for estudar a DPF, né, controle de funcionalidade, eu vou para 13ª questão. Tá certo? Então vamos ver aqui. Voltando aqui, bora ver. Aqui, pronto. Nossa, a gente foi bastante coisa hoje, viu? Olha só, sobre essa do controle. O controle, vocês imaginam, gente, ó, tem matéria dos princípios fundamentais, né, do controle. Você vê, hoje foi do controle. Olha quantas questões, então, do controle. Olha só quantas questões. Cadê? Olha isso. 62 aqui, sobre o controle repressivo, mas eu fiz sobre o controle de constitucionalidade. Então, tem essas 62 questões sobre o controle repressivo do Poder Legislativo, que acho legal depois a gente treinar essas questões aqui. Mas aí eu voltando aqui, ó. Aí a gente tem, ó, princípios. Vamos ver aqui que se a gente fosse estudar princípios, o que tinha para estudar dos princípios. Bastante coisa também, né? Bora ver aqui. Só dar uma olhadinha na prévia. Vamos ver. Olha só, tá? Essa matéria de princípios é bom a gente, né, dar uma revisada. Mas é uma coisa que a gente sempre dá. Mas é bom a gente dar uma revisada e fazer algumas questões, mas porque cai nessa coisa de do princípios fundamentais da República. Mas olha só quantas questões. Sobre forma, sistema e fundamento da República, a gente tem 710 questões. E sobre os princípios fundamentais, a gente tem 1.249. Então, se a gente fizer todas essas questões, acho que vai, né? Agora vamos ver aqui. Essa que é a teoria da Constituição também é uma matéria boa para cair nas provas. Foram feitas já 2.199 provas de concurso nessa matéria.
E quantas questões? Vamos ver quantas questões tem. Tá aqui. 12 sobre constitucionalismo. Depois eu vou fazer essa 112 sobre constitucionalismo. E sobre a teoria da Constituição tem 2.000. Fazendo. Vamos ver. Aí, olha só a Constituição tem a organização política e administrativa do Estado, disposições gerais de servidores públicos, coordenação, essa aqui também, ó, esse processo legislativo cai bastante. Função, essa daqui é importante a gente saber, né, para essa prova, tá? E toda a Constituição. Mas a gente tem que ir. Aqui o direito dos humanos, né, também cai aqui, ó. Direitos internacionais dos direitos humanos nacional, a Constituição da Bahia, tá? E aqui muitas questões. Tá? Aqui eu acho que então são questões, deixa eu ver, aplique seu conhecimento. Então aqui, ó, coloque o seu conhecimento em prática resolvendo questões do direito constitucional. Então aqui são questões do direito constitucional, que são 5.000, gente. Aí, tá vendo? Com tudo. 5.000. Então, se resolver 5.000 questões de direito constitucional, tô feita. Bora? Bora resolver? Amanhã a gente começa, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Então, aqui é do direito constitucional. Tá? Agora, ó, direito administrativo, 3 questões. Ambiental, parece que são 2. E seguridade, 1 questão. Então, esses 3 aqui eu não vou estudar, tá? Agora, penal, processo penal, execução sim. Porque se a gente for olhar o... Olha só, vou até colocar aqui pra vocês, que eu dei uma olhadinha no... Cadê? Vamos lá. Eu olhei aqui, cadê? Vamos lá. Essa hora a gente fica cansadinha mesmo. Tá? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou abrir aqui pra gente olhar. Olha só. O que é que fala? Tá vendo? Ó, dos direitos humanos são 10 questões, ó, tá vendo? E assim, ó, o mínimo que a gente tem que fazer nesse bloco aqui são 7 questões, mínimo, gente. Então, vocês olham só, administrativo 3, ambiental 2, seguridade 1. Então, estudar uma matéria dessa para uma questão, então, depois é bom, a seguridade pode ler as leis e tal. Mas, agora, os direitos humanos e o direito constitucional, temos que tirar aqui, ó. Temos que acertar aqui pelo menos 10 questões nessas aqui. Agora, o bloco 2, no mínimo 5 questões. Direito penal e direito processual penal e execução, tá vendo? Então, aqui, ó, a gente tem que acertar 10 aqui também. E o civil, gente, ó, civil, processo civil, direito do consumidor. Socorro. Tem que fazer aqui, ó, nesse bloco também mais 10 questões. Tá? 10 questões. Porque, olha só, direito civil é enorme, consumidor já é menor. Acho que vou ler o consumidor para fazer, olha só, 20 questões de civil e consumidor são 20, direito processual civil são 10. Mas aqui nesse bloco a gente tem que acertar no mínimo 8, então já estou pensando 10, 10, 10. Então, ó, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 30. E 10 aqui embaixo, então 40. Tá? Então, nessa prova, socorro. Porque aí, olha só, mínimo 6 questões. Então, princípios e atribuições da defensoria. E aqui o ECA. Então, tem que tentar acertar algumas coisas no ECA, né? Que é mais... E é isso, tá? Então, é isso, gente. Porque, olha só, o mínimo de acerto do total da prova, 60. Porque, olha só, aqui você tem que acertar o mínimo de acerto dos blocos. 6, tá? Questões. 26 aqui, acertar 7. Então, é isso aqui dá 60% na prova. É isso que eu tô entendendo, gente. É isso que eu vou fazer. Ai, meu Deus, acabou a água? Não. Certo? Então, é isso. Mínimo 60%. Então, eu tenho que obter no mínimo 25%
de acerto das questões em cada bloco. E mínimo de 60% de acerto do total referente à soma, tá? Então, assim, de todos os blocos. Então, tem que somar todos os blocos, dá 60% da prova. E cada bloco obter pelo menos 25% de acerto das questões em cada bloco. Tá? Então, é isso. Cadê aqui? Aqui de 6, é isso mesmo, ó. Aqui tem 24, pode acertar 6. Aqui tem 30, pode acertar 8. Aqui tem 20, acerta 5. E aqui tem 26, acerta 7. Gente, vamos estudar, né? Tô exausta, mas vou estudar. E ainda tem esse negócio aqui pra ver. Ok. Então, pessoal, um beijo. Cansei, tá? Vou deixar esse vídeo lá para as minhas amigas, para alguém que está estudando Defensoria Pública, poder ver o perrengue que eu tô passando. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Deixa eu só desligar aqui.